Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores, que ouviu o ministro de Lula, Mauro Vieira, os senadores Sérgio Moro e general Hamilton Mourão emparedaram o ministro, questionando sobre as posições do presidente nas relações internacionais. O senador Sérgio Moro apontou: há uma percepção crescente na opinião pública, tanto internacional como nacional, de que a diplomacia brasileira, com especial referência à diplomacia do presidente Lula, tem se afastado das democracias ocidentais e dos valores e princípios defendidos pelas democracias ocidentais. Moro lamentou a postura de Lula em relação a Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia e Venezuela, apontando que as declarações do presidente têm gerado um desgaste contínuo para a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Moro lembrou ao chanceler de Lula que, na Venezuela, a principal candidata para concorrer com Maduro foi arbitrariamente proibida de participar das eleições. Ele disse: sim, foram anunciadas eleições, mas com inabilitação dos principais opositores, não só dela, mas também de outros, como Guaidó, como Capriles, ali na Venezuela. O senador acrescentou: mas o que nos surpreende é que nós temos visto declarações, inclusive do presidente Lula, fazendo pouco caso da inabilitação da candidatura presidencial da Maria Corina Machado. O senador questionou o chanceler também se o governo pretende se manifestar sobre a prisão arbitrária da ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, e pediu que o chanceler manifestasse a boa vontade do governo, apoiando a missão de senadores que pretende ir àquele país para verificar as condições da presa política. Sérgio Moro apontou ainda mais um exemplo do alinhamento de Lula com ditadores, questionando se Lula pretende ter com o presidente da Ucrânia a mesma boa vontade que tem com o presidente da Rússia. O senador general Mourão, por seu turno, iniciou questionando o ministro sobre a ampla influência do ex-chanceler Celso Amorim. Mourão questionou: vou fazer aqui uma primeira pergunta para o senhor, que é uma pergunta dos meus eleitores. Quem assessora o presidente Lula na questão de política externa em relações internacionais? Vossa Excelência ou o embaixador Celso Amorim? Mourão questionou diretamente o ministro sobre a posição que o Brasil pretende adotar em relação à divisão do mundo entre potências totalitárias e democracias. General Mourão perguntou: nós temos hoje uma nova ordem mundial se organizando. Surge um grupo em que está a China, a Rússia e o Irã, que alguns estudiosos chamam de eixo da resistência, eu não gosto muito desse nome, e outro grupo, das democracias ocidentais. A minha pergunta para o senhor, como um estudioso, como assessor de governos, é: onde o Brasil vai se situar nessa nova ordem mundial? No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho
trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, bom dia a todos. Cumprimento aqui o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, por realizar essa importante audiência. Cumprimento também o ministro Mauro Vieira pela sua presença aqui para responder aos questionamentos. E, ministro, há uma percepção crescente na opinião pública, tanto internacional como nacional, de que a diplomacia brasileira, com especial referência à diplomacia do presidente Lula, tem se afastado das democracias ocidentais e dos valores e dos princípios defendidos pelas democracias ocidentais. Esses episódios envolvendo Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia, a posição do Brasil aqui em relação à Venezuela tem gerado um desgaste contínuo para a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Quem diz isso não sou eu estou reproduzindo o que nós lemos praticamente diariamente em jornais internacionais e mesmo aqui dentro da imprensa nacional. Algumas perguntas. O senador Esperidião Amin centrou ali questões sobre as mulheres. Então, vou dizer o nome de uma mulher valente, Maria Corina Machado. Qual é a posição do governo brasileiro em relação à candidatura presidencial da Maria Corina? Ela foi vitoriosa nas primárias da Venezuela, no entanto, se encontra arbitrariamente inabilitada pelo regime da Venezuela. Sim, foram anunciadas eleições, mas com a inabilitação dos principais opositores, não só ela, mas também de outros, né, como o Guaidó, como o Capriles, ali na Venezuela. É claro que o diálogo é importante e o Brasil não tem condições de fazer uma interferência completa, uma interferência nos assuntos internos, não com muita sutileza de rogar que isso seja alterado, mas o que nos surpreende é que nós temos visto declarações, inclusive do presidente Lula, fazendo pouco caso da candidatura, da inabilitação da candidatura presidencial da Maria Corina Machado. Então, minha indagação é qual a posição do governo brasileiro em relação à candidatura dela, se o governo brasileiro concorda com essa inabilitação, e se o governo brasileiro discorda dessa inabilitação, se já transmitiu a sua posição, seja publicamente não o fez, mas se o fez pelas vias diplomáticas. Além disso, nós temos visto uma crescente arbitrariedade também daquele regime em relação a direitos humanos. Recentemente, Rocio San Miguel, que era diretora da ONG Controle Cidadão, foi presa na Venezuela e nós não vimos uma palavra pública do governo brasileiro em relação a essa prisão. Foram expulsos também funcionários da ONU da área dos direitos humanos. Até nós entendemos muitas vezes que a sutileza diplomática não recomenda algumas manifestações públicas para se tentar fazer um diálogo, mas aí eu pergunto se o Brasil, no diálogo, pelo menos ainda que não público com a Venezuela, com o governo venezuelano, protestou contra a prisão de Rocio San Miguel na Venezuela. Mudando aqui de país, mas também com bastante importância, falar de outra mulher valente, que é a Jeanine Áñez
que é a ex-presidente da Bolívia, que está presa há 3 anos naquele país, também uma prisão considerada arbitrária pela comunidade internacional, inclusive com manifestação do Parlamento Europeu. Nós fizemos aqui a Comissão de Relações Exteriores aprovou o ingresso da Bolívia no Mercosul. Isso foi um pedido, inclusive, do Itamaraty, do governo brasileiro, e todos nós fomos aqui sensíveis a esse apelo. Mas nós pedimos uma contrapartida de formar uma comissão aqui no Senado para realizar uma visita à Bolívia, para que nós pudéssemos analisar a situação de direitos humanos, inclusive essa prisão que nós reputamos aqui extremamente controvertida, além da própria prisão do ex-governador Camacho, ali da província de Santa Cruz, da Bolívia. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, aproveitando a sua presença, o apoio do Itamaraty para viabilizar essa visita à Bolívia, já que nós estamos... Ontem mesmo o senador Rodrigo Pacheco oficiou as lideranças partidárias solicitando a indicação dos membros da comissão e nós gostaríamos de fazer isso. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência aproveitar a sua presença, o apoio do Itamaraty, para que nós pudéssemos realizar essa visita. Gostaria também aqui de perguntar em caminho ao final uma clareza da posição brasileira em relação à guerra na Rússia e da Ucrânia. Claro que nós não devemos aí entrar em guerras europeias, mas o Brasil tem defendido uma solução pacífica. No entanto, me parece que a posição de princípio que temos que defender é a integridade do território ucraniano. O fim da guerra na Ucrânia demanda, na minha opinião, a retirada das tropas russas do território ucraniano. Do contrário, seria simplesmente uma rendição aos desejos imperialistas do atual presidente russo. Eu gostaria de saber qual é a posição do governo brasileiro quanto a isso, se tem exatamente também essa clareza, e esclarecer. Eu tenho ouvido aqui bastante reclamações do embaixador ucraniano no Brasil, o André Melnik, se o embaixador tem sido recebido, ele tem sido atendido pelo Itamaraty, e se há uma viabilidade, assim como o presidente Lula se manifestou desejoso da vinda do Putin ao Brasil, embora isso esteja inviabilizado pelo mandado de prisão internacional, se há também um convite ao presidente da Ucrânia, o Zelensky, para que ele venha ao Brasil. E para finalizar, uma pergunta um pouco mais regional, Vossa Excelência falou das negociações do Acordo de Itaipu e gostaria de indagar se a posição do governo brasileiro é na linha de, com o fim desses pagamentos, obter, se possível, junto com o Paraguai, um acordo que leve à diminuição das tarifas de energia elétrica no país. São essas indagações, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos as interpelações de Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador Hamilton Mourão. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores, senhor chanceler, vou fazer uma primeira pergunta aqui para o senhor, que é uma pergunta dos meus eleitores. Quem assessora o presidente Lula na questão de política externa e relações internacionais? Vossa Excelência ou o embaixador Celso Amorim? E a minha segunda pergunta, senhor embaixador Mauro Vieira, eu vou fazer uma digressão histórica, né? Eu sei que o senhor conhece história até mais do que eu, mas eu acho importante para situar, né, aonde eu quero chegar. Em 1648 ocorre a Paz de Westfália e nós inauguramos um sistema de relações internacionais baseado no equilíbrio de poder, que dura em torno de 150 anos até as guerras napoleônicas. Posteriormente, o Congresso de Viena retoma esse processo. Nós temos outro período de 100 anos, não é? Baseado numa ordem mundial, digamos assim, que se esfarela com a Primeira Guerra Mundial e junto com a Segunda, que alguns estudiosos hoje já chamam a Segunda Guerra dos 30 anos da Europa, né? Desemboca no sistema que nós estamos vivendo ainda,
não é, baseado nas Nações Unidas, não é, em todos, não é, os mecanismos de direito internacional, em todos os princípios que hoje regem as relações entre países. No entanto, esse sistema apresenta-se, não é, praticamente, na minha visão, no seu final, está nos seus estertores. E isso foi agravado pela pandemia da Covid-19, foi mais agravado ainda por esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a própria questão que foi debatida aqui inicialmente, que o senhor estressou bem o assunto, que é essa guerra entre Israel e o Hamas, essa guerra eterna lá no Oriente Médio. E, aliás, existe uma frase que diziam que era do Platão, mas na realidade diz que é do general MacArthur, que apenas os mortos verão o fim da guerra. A guerra não foge da vida da humanidade. Então nós temos hoje uma nova ordem mundial se organizando. Surge um grupo onde está a China, está a Rússia, o Irã, que alguns estudiosos chamam de eixo da resistência, eu não gosto muito desse nome, e o outro grupo das democracias ocidentais. Então a minha pergunta para o senhor, como um estudioso, como assessor de governos, onde o Brasil vai se situar nessa nova ordem mundial? Era só isso. Temos as interpelações do senador Hamilton Mourão e conceda a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Presidente, pode declinar o próximo bloco? Posso fazer uma permuta com o senador astronauta Marcos Pontes. Com a palavra, Vossa Excelência.